Olá, meu nome é Marcela, sou nutricionista e hoje nós vamos falar um pouco sobre os alimentos e o fósforo. Então, para começar, para que servem os rins? Para filtrar o sangue e também para manter o equilíbrio de tudo que é produzido no nosso corpo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, sódio, potássio, cálcio e o fósforo, que é o nosso foco de hoje. Então, quando os rins param de funcionar, a doença renal crônica, se progride. E para substituir algumas dessas funções dos rins, é necessária a hemodiálise. Então, na hemodiálise, para controlar esse fósforo, então são necessários tanto o controle da alimentação, o uso dos quelantes, que vocês conhecem como cevilamer e carbonato, e a própria diálise também vai ajudar. Então, de onde vem o fósforo? Ele vem principalmente da alimentação, e os alimentos que os contêm são, em geral, as carnes, carne de boi, frango, o peixe e o porco. Os leites e derivados, os queijos, os iogurtes também contêm. E também os ovos e os feijões e os outros grãos, como lentilha, grão de bico, ervilha e a soja. Só que esses alimentos não devem ser excluídos da alimentação, porque eles contêm proteína, são fontes de proteínas boas. Então, por isso que eles não devem ser retirados da nossa alimentação. E aí, quais alimentos que contêm bastante fósforo e devem ser retirados da nossa alimentação? É todo alimento industrializado, todos os que sofrem processamento numa fábrica. Por quê? Porque eles contêm os aditivos alimentares ou os conhecidos conservantes, que são ingredientes adicionados a esses alimentos com a finalidade de manter ou modificar a consistência, melhorar o sabor e também aumentar a vida de prateleira dele, a conservação, Então, os aditivos alimentares, eles são compostos químicos, artificialmente adicionados aos alimentos e que estão presentes em todos os alimentos que são processados nas indústrias. Então, devem ser retirados na alimentação, porque eles contêm um fósforo que é pior para a nossa saúde. E que alimentos que os contêm, então? São os embutidos em geral, salsicha, linguiça, o presunto, os salames, alimentos congelados como nuggets, hambúrguer, que vêm prontos para o consumo praticamente. Então devem ser retirados da alimentação, porque ele tem esse fósforo ruim. No estudo que nós fizemos aqui na faculdade, nós comparamos as carnes frescas e as carnes processadas. E nós vimos que elas têm muito mais fósforo, muito mais sódio e muito mais potássio do que as carnes frescas. Então, é muito melhor comer uma carne fresca do que esses alimentos processados que vão ter tudo isso de ruim a mais. Aí, alguns outros alimentos que contêm esses aditivos, então, são os requeijões, os leites de caixinha, alguns iogurtes também, os sucos em pó, os refrigerantes tipo cola e alguns guaranás e as cervejas. Então, devem ser retirados também. E aí, como identificar? Então, na lista de ingredientes dos rótulos dos alimentos. Então, quando a gente for comprar, a gente precisa ler o rótulo do alimento, a embalagem dele. E aí, os aditivos com fósforo, eles vão ter esse radical, fós, no nome, fosfatos, pirofosfatos, ou às vezes esse código internacional. Então, esses são os aditivos mais comuns que estão presentes nos alimentos. Então, só para destacar que todos eles têm o fós no nome. Então, um exemplo de uma embalagem de salsicha. Então, a lista de ingredientes vai conter os aditivos que estão presentes nela. Então, aqui estão o tripolifosfato de sódio, o polifosfato de sódio e o pirofosfato ácido de sódio. Então, todos esses têm o fós no nome, então tem o fósforo inorgânico, que é o fósforo ruim. Então, como manter os níveis normais de fósforo? Então, retirar todos esses alimentos industrializados com conservantes com fósforo e também usar os quelantes adequadamente, Porque eles vão retirar o fósforo daqueles alimentos que a gente não pode retirar da alimentação. Então, usar corretamente do jeito que está prescrito na receita médica. Os valores normais de fósforo para quem faz diálise é de 5,5. Então, resumindo, todos os alimentos que devem ser retirados da nossa alimentação são todos aqueles industrializados que contêm os aditivos, os conservantes com fósforo. E a hemodiálise, como ela não funciona tão bem quanto um rim normal, então por isso que a gente tem que controlar esse fósforo na alimentação também, porque ela não vai ser capaz de retirar todo o fósforo do sangue.
E o fósforo elevado, ele pode causar coceiras no corpo, dores e fraquezas dos ossos, endurecimento dos órgãos, então como coração, pulmão e os vasos sanguíneos, o infarto e até a morte. Muito obrigado pela sua atenção.